Vou dar uma pergunta aqui pro Sidney. Sidney, se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo, ficar em segundo lugar, por exemplo, qual é o sentimento do povo brasileiro? Qual vai ser o sentimento do povo brasileiro? De alegria, frustração, tristeza, né? Decepção, né? Decepção. Pois é. Agora fica a pergunta, e nos outros campeonatos do mundo, quando aqui, Juliano, será que esse mesmo sentimento existe? Vou dar um exemplo aqui, Juliano. Saiu agora um ranking, né? Uma fundação fez um trabalho mundial, né? Criando o tal do IRBIS, que é o Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. Então, o que é isso? Vocês estão me ouvindo aí, ouvintes da Rádio Vale? Esse instituto, esse índice, ele calcula o quanto a gente paga de imposto e o quanto que os governos devolvem para a gente em termos de serviços, e essa qualidade gera o tal do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então fizeram um comparativo entre vários países, entre 30 países. Então, um campeonato mundial, não é, de bem-estar. Você gostaria de ter ficado em que lugar, Sidney? Primeiro, né? Luciano, você também gostaria de ter ficado em primeiro? Juliano? Todos nós gostaríamos de ficar pelo menos, não digo primeiro, mas pelo menos 3 primeiros, né? Pois bem, o Brasil, nesse campeonato mundial de bem-estar, ficou em último lugar. Ou seja, desses 30 países, nós somos o que mais pagamos impostos e que menos recebemos. Então, ficamos em último lugar entre 30 países. Aí eu pergunto, será que o povo brasileiro vai ficar triste com essa notícia de que nós ficamos em 30º lugar, em último lugar nesse campeonato mundial de bem-estar? Penso que não. Penso que a nossa tolerância, como eu já disse aqui outro dia, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? A gente paga tanto imposto, mas não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem segurança, mas fazer o quê, né? Ficamos em 30º lugar, deixa assim, quem sabe daqui a 500 anos, né? Mas não é só isso não. Aí nós vamos para o Campeonato Mundial de Educação. Vamos para o Campeonato Mundial de Educação. 45 países, 44 países disputaram o Campeonato Mundial de Educação, através de um programa chamado PISA, né? 44 países. Luciano, você gostaria de ter ficado em que lugar? Primeiro? Todo mundo aqui gostaria de ficar em primeiro lugar. Pois bem, pessoal, nesse Campeonato Mundial de Educação, nós ficamos em 38º. De 44, nós ficamos em 38º. Está muito ruim a nossa educação. Pergunto, será que o povo brasileiro, quando soube dessa notícia, ou agora que está sabendo, aqui na Rádio Vale, será que vai ter a mesma tristeza se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo de futebol? Nossa educação está péssima, mas nós vamos ficar tristes? Vamos ficar frustrados? Vamos ficar brabos com o técnico da seleção brasileira? Como ficaremos se por acaso o Brasil não for campeão? Não acontece nada. Ficamos em 38º entre 44 países. Ou seja, na Copa do Mundo da Educação, a gente está quase rebaixado. Essa é a situação. E não vejo nada por aí, nenhuma revolta, nenhuma manifestação, nenhuma tristeza, né? Mas tem um campeonato que nós fomos campeões. Tem coisa boa, né? No Campeonato Mundial de Violência, fizeram uma pesquisa para ver as 50 cidades mais violentas do mundo. E nesse campeonato das 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil foi campeão. Tá aí, ó. Vocês não estão felizes? O Brasil ser campeão da violência? Esse eu queria tirar em último lugar, Sidney. Nesse campeonato mundial de violência, eu queria tirar em último lugar. Mas não, nós fomos campeões. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 16 delas estão no Brasil. O Brasil é o campeão porque tem mais cidades dentro dessa relação dos 50 cidades violentas do mundo. Ou seja, resumindo e falando sério, né? Estou falando sério, mas vamos falar mais sério ainda. É aquela questão da tolerância.
A gente se preocupa muito se o Filipão vai botar 2 atacantes, 3 atacantes, se vai ganhar, se vai perder. A gente se prepara para uma Copa do Mundo que só tem de 4 em 4 anos. A gente bota bandeirinha. E se não ganharmos, não vamos ficar frustrados, tristes. Vai ser uma decepção por causa de uma Copa do Mundo de futebol. Mas nós, brasileiros, não ficamos tristes de saber que somos o pior em termos entre 30 países, o pior em termos de retorno. E não venham me dizer que a culpa é do PT, não, que está no governo há 12 anos. Não é só do PT a culpa, não. Porque o PT está lá há 12 anos. O PSDB ficou 8. Né? Tem o Sarney, tem o Collor. Esse pessoal todo está aí. Esse país está com, né, vários e vários anos de vida e só está há 8 em quê? Em nada. A diferença é só 8 anos, né? Então todo mundo tem a sua contribuição. Em quê? Em nada. Porque por esses rankings aqui, e a gente analisando a coisa, eu já falei isso aqui hoje, eu já falei isso aqui outra vez, vou repetir, algumas perguntinhas que respondem essa questão. Temos uma educação de qualidade no Brasil? Está provado aqui que não temos. Temos uma saúde de qualidade no Brasil? Todos nós sabemos que não temos. Temos segurança? Está provado aqui que não temos. Temos infraestrutura? Portos, aeroportos, estradas. Vocês vão ver agora da época da Copa do Mundo. Vocês viram a enchente que deu no aeroporto lá de Belo Horizonte? Então não temos infraestrutura. Então não temos nada. Temos um poder judiciário ágil, competente, que bota a pessoa na cadeia, fez uma coisa errada, bota. Não temos. Enfim, nós não temos nada. Pagamos muito e recebemos pouco. Vou repetir. Não estou aqui fazendo uma crítica exclusiva ao PT que está no governo. Ele tem a sua parcela de culpa, porque está há 12 anos no governo. Como o PSDB teve 8, como o seu Sarney teve, seu Collor teve. E mais, tem alguns partidos aí que nunca foram presidente da República, mas estão lá acompanhando, como o PMDB. O PMDB esteve ao lado do Sarney, esteve ao lado do Collor, esteve ao lado do Fernando Henrique, está ao lado do PT. O PMDB está o tempo todo. Então, não pode jogar pedra em ninguém também, tem que assumir a sua culpa. Enfim, passa-se o tempo e a gente não vê pelo menos uma área, dizer, não, na educação nós somos aí entre os 10 melhores, não quero ser o campeão não, entre os 10 melhores. Não, no retorno dos impostos, na satisfação do povo, nós estamos entre os 20 melhores. Não, somos o último. Na violência, não, na violência nós estamos fora, nós estamos lá atrás. Mas nem isso, nada. Então pagamos e nada. E sabe por quê? Porque vem uma outra Copa do Mundo, logo na sequência, que é a Copa do Mundo da eleição, que é a Copa Brasileira da eleição, e muita gente está pensando em votar branco, está pensando em votar nulo, está pensando em trocar o seu votinho por uma cesta básica, por uma carrada de barro, por uma dentadura. Isso é verdade. Aí chega um candidato, né, que está com dinheiro no bolso, porque candidato que compra voto, ou já roubou, ou vai roubar. Papai Noel não existe. Mas nessa Copa Brasileira, ninguém presta atenção, ninguém vê os erros dos juízes, dos jogadores, ninguém vê nada. Muita gente, como eu disse, vota branco, nulo, sem saber que votando branco e nulo, ela está ajudando a manter esse estado de coisa. Ninguém se interessa saber, conversa com quem é esse candidato, de onde ele é, o que ele fez na vida, ele é sério, não é sério, trabalhou, teve sucesso. Tem que pesquisar, porque nós vamos pesquisar agora na hora da eleição da Copa do Mundo, nós vamos querer saber os jogadores que vão jogar, quem está no banco, quem são nossos adversários, nós vamos se interessar por isso, nós todos vamos se interessar por isso. Mas na hora da Copa Brasileira da eleição, que é o nosso futuro, que pode aos poucos melhorar o nosso futuro, muita gente deixa de lado. O mesmo fanático pelo futebol deixa de lado. E aí depois a gente vai passar mais quanto tempo reclamando. Porque não é só eleger o presidente, não é só eleger o governador, mas vamos eleger 40 deputados estaduais, vamos eleger 16 deputados federais aqui em Santa Catarina. E aí? Nós vamos prestar atenção nessa Copa? Nós vamos analisar os jogadores que vão entrar em campo para nos representar? Infelizmente a resposta é não sei. Mas espero que um dia a gente possa ter certeza que na hora que a gente for votar, nós vamos analisar muito bem o nosso voto e votar muito conscientemente.